Desde o dia 1º de julho, alguns jogadores do elenco do Internacional têm uma situação nova contratualmente. Pela lei que regem os contratos esportivos, eles podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe e assim encaminhar uma saída de graça, sem custos, para outro time ao final dessa temporada. Nessa lista constam jogadores titulares e alguns em que a situação pode servir para o Internacional aproveitar uma oportunidade. Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo, Gabriel Bosquilha e Carlos de Pena. Eu atualizo a situação de cada um desses jogadores agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, eu quero falar sobre os jogadores que podem assinar um pré-contrato com outro time e sair de graça ao final deste ano. São 4 jogadores do elenco do Internacional que estão nessa situação. Porque tem um contrato com o seu clube que detém o seu passe. Em 3 dos casos é o Internacional, eu vou explicar isso. Tem contrato até o fim do ano. Portanto, a partir do dia 1º de julho, esses jogadores, a partir de ontem, a partir de sexta-feira, eles podem assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e encaminhar uma saída de graça no final da temporada. Gabriel Bosquilha, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Carlos de Pena. Eu atualizo a situação deles aqui agora, beleza? Deixa eu começar falando sobre o Rodrigo Moledo, que tem uma situação muito indefinida. Tá. O Moledo é o seguinte, ele tem contrato com o Inter até o fim do ano. E o Inter até o momento não fez nenhuma movimentação para renovar o vínculo desse jogador. O interesse dele é em permanecer no Internacional, mas espera algum tipo de movimentação da diretoria. Eu não sei qual é o desejo dos dirigentes colorados. Vou ser sincero. Sempre que eu pergunto, as respostas elas são evasivas. O que pode indicar que talvez o Inter não queira o Moledo. Pode indicar, mas eu não cravaria exatamente isso, tá? O Moledo é um cara que tem moral com o Mano Menezes. Vai depender muito da análise do Mano Menezes em cima desse jogador, a ideia do Internacional de renovar o contrato com ele ou não. Ele tem 34 anos, vai fazer 35, e aí tem uma outra situação que a gente já falou aqui no A Dupla. O Moledo recebeu nos últimos dias sondagens do Panathinaikos da Grécia, clube que ele já defendeu. O Panathinaikos quer levar o Rodrigo Moledo nesse molde, de graça, assinando um pré-contrato. O Inter já sabe que existem essas sondagens. É óbvio que o empresário também está falando, olha aqui, eu estou recebendo sondagem, vocês não vão renovar com o cara? Movimento normal. E nos próximos dias a gente deve ter algum tipo de indicativo maior, se o Inter vai querer ou não ficar com o Moledo. Tá na mão do Inter a situação do zagueiro colorado, que tá indefinida e é uma das situações mais indefinidas do momento, tá? O segundo que eu vou atualizar aqui para vocês é Gabriel Mercado. Ele tem contrato até o fim do ano e este sim a direção do Inter não deverá manter no elenco. Até porque há um diálogo muito franco com o próprio Gabriel Mercado. Ele tem um salário alto, na casa dos 450 mil reais por mês. Então pensa bem, é 450 mil que o Inter consegue liberar da folha salarial sem maiores custos, sem maiores problemas no fim do ano. Mais do que isso, nessa semana eu recebi o contato de um periodista que cobre o Racing de Avejaneda. E o Racing está interessado na ida do Gabriel Mercado para lá na próxima temporada. O que é, eu diria, uma tendência, que o Gabriel Mercado feche com o Racing e jogue por lá a próxima temporada até para encaminhar o encerramento da sua carreira. Ele é um cara muito benquisto no ambiente do Internacional. Na entrevista do D'Alessandro ao apito final, que eu reproduzi aqui alguns trechos, ele falou sobre o mercado, do papel de liderança, do espírito vencedor do mercado, que é muito importante pro interior do vestiário, mas é um cara que o ano que vem vai ter seus 35, 36 anos de idade também, e o Inter não vai querer pagar um alto salário para esse jogador, não é um titular absoluto, ele briga ali por posição, o Inter vai querer renovar esse setor da zaga, então deve liberar o Gabriel Mercado, que tem contrato até o fim desse ano. As outras duas situações, eu falei aqui do Moledo e falei do Mercado. As outras duas situações, elas têm suas especialidades, suas especificações, suas peculiaridades, tá? Eu quero começar falando sobre o Carlos de Pena. Sim, o de Pena já pode assinar um pré-contrato com o Internacional, mas isso é bom pro Inter, tá? Porque o de Pena não pertence ao Inter.
o Depena pertence ao Dinamo de Kiev. E o que deve acontecer com esse jogador, tá? O Inter irá assinar um pré-contrato com o Depena para ter o jogador em definitivo. Essa é a ideia do Internacional e que deve ser anunciada ao longo dos próximos dias, deve ser confirmada ao longo dos próximos dias, e aí depois que terminar o contrato dele com o Dinamo de Kiev, o vínculo de empréstimo dele com o Inter vai até o fim desse ano, ele fica confirmado aqui para ser jogador do Internacional para as próximas temporadas. O fato do Depena estar em fim de contrato é bom para o Inter, porque o Inter tem uma possibilidade de renovação com o jogador sem maiores custos, paga a luva para o atleta, o salário, negocia o contrato e aí ele deve ficar aqui no Internacional pelos próximos anos, um jogador que deu muito certo e é titular absoluto do time do Mano Menezes. O último, e que também serve para o Inter esse fim de contrato, é o Gabriel Bosquilha, porque é um jogador que também tem o seu salário alto, na casa dos 400 mil reais por mês, e o Inter não quer manter o Gabriel Bosquilha aqui, ele tem pouco espaço no elenco. Com o fim do contrato se aproximando, o Inter pretende fazer com o Bosquilha o mesmo que fez com o Marcos Guilherme, que é, olha, tu pode assinar um pré-contrato e sair de graça, né? Vamos fazer o seguinte, a gente te libera, tu acha um time pra jogar, tu vai para esse time por empréstimo até o fim do ano, depois fica lá em definitivo, cede de graça o jogador, tá? E é o que pode acontecer com o Bosquilha. O Inter quer liberar esse espaço na folha salarial e agora tem essa possibilidade do pré-contrato como uma arma para poder ceder o Bosquilha para outros times e que o Bosquilha se torne interessante para outros clubes. Essa deve ser a arma do Internacional para negociar esse jogador. Moledo, Mercado, Bosquilha e Depena. Os 4 jogadores que estão com contratos se encerrando neste ano e que alguns deles já têm um certo encaminhamento do que deve acontecer. Outros 2, o Inter já deu encaminhamento. Um eu citei, o Marcos Guilherme, vai para o São Paulo. O outro eu citei, não citei, mas cito agora, que é o Galhardo, que vai para o Fortaleza no mesmo molde. O mercado de transferências vai começar a se agitar, principalmente a partir do dia 18 de julho também, com esses contratos que estão se encerrando. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações e clica no link aqui embaixo para fazer parte da tropa do Adupla, da comunidade do Adupla no Telegram. Dicas de apostas, tem comunidade do Inter para você debater os assuntos do Internacional e vai ter sorteio de ingresso pro jogo contra o Colo-Colo. Clica ali e participa, beleza? Beijo!